Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção de Deus poder estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição é de número 10, que tem por título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. O texto áureo para essa lição está no livro do Gênesis, capítulo de número 14, e versículo de número 20, aonde está escrito: E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. A verdade prática para essa lição diz assim: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, no capítulo de número 14, dos versículos 17 ao 20, onde está escrito assim: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Os objetivos da lição são expor os equívocos do evangelho da barganha, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Meus amados e queridos irmãos, como motivação, eu deixo para os irmãos que o dízimo é uma disciplina espiritual, em que é possível, irmãos, mensurar o nível de materialismo que se encontra em nosso coração. Basta fazer a seguinte pergunta: como nós pensamos acerca do dízimo? Mesmo sendo dizimistas da parte de Deus, ou da casa de Deus, da parte de Deus também, o que nós esperamos quando nós entregamos ou devolvemos o nosso dízimo para a casa do Senhor? Qual é a motivação que nos move a sermos dizimistas hoje? Então, o meu desejo é que, a partir dessa lição, nós possamos compreender, todos nós, melhor, o privilégio de cultuar Deus e sustentar sua obra por meio da entrega generosa de nossos dízimos santos e de nossas ofertas santas. Amados irmãos, nesta lição, eu quero abordar com os irmãos sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã e mostrar aos irmãos que existem muitos equívocos, incompreensões e distorções em torno dessa doutrina, né, irmãos? E esses equívocos, incompreensões e distorções têm feito com que a mordomia, a doutrina bíblica da mordomia cristã, seja maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. A própria Bíblia nos orienta que, por não conhecer a palavra de Deus, muitos pecam, não é, irmãos? Então, nós temos que ter cuidado quando tocamos em qualquer assunto bíblico, principalmente, no caso de hoje, o assunto da mordomia cristã e seus desdobramentos, não é? O principal sobre as contribuições que serão abordadas nessa lição. Para iniciar, irmãos, devemos observar que a mordomia tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. E eu já trago uma definição mais apurada para os irmãos acerca disso. Então, a doutrina diz respeito a nós administrarmos bem o que Deus nos deu. E não, né, irmãos, os privilégios vividos indevidamente por alguém. Não é?
algumas pessoas elas usam as mais práticas de meia dúzia de pessoas que existem no meio da multidão para justificar, né, irmãos, ou desmerecer as doutrinas genuinamente bíblicas, como é o caso da mordomia e também das contribuições. Então, o nosso objetivo nessa lição é corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que de forma sorrateira, de forma sutil, vão se infiltrando no nosso meio, no meio evangélico, né? E aqui eu quero fazer uma exposição, né, irmãos, para combater e vacinar os irmãos contra essas infiltrações maliciosas, levando em consideração o que a própria Bíblia fala acerca de mordomia cristã. Também eu quero mostrar para os irmãos como, de forma maldosa, alguns transformam a doutrina bíblica, não é? Ou utilizam a doutrina bíblica para barganhar, por que não dizer ludibriar a vida de muitas pessoas. Então, eu quero mencionar aqui para os irmãos que os que se posicionam contra a prática do dízimo, de ser um dizimista da casa de Deus, eles geralmente utilizam estereótipos sem base bíblica, não é, para justificar a sua infidelidade. Por exemplo, é o que mais as pessoas fazem hoje para pecar, não é? Elas utilizam estereótipos. Olha, alguém que vivia no meio de vocês fez isso, então eu vou fazer também, ou com base nisso eu tomei a seguinte decisão. Eu vou lembrar novamente aos irmãos que a nossa base de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E se tem alguém que utiliza de malícia ou faz mau uso, né, irmãos, daquilo que deveria ser para a glória de Deus, nós não vamos levar em consideração essas velhas práticas para nós direcionarmos a nossa vida de fé. Então, eu quero mostrar aos irmãos também que a prática do dízimo, né, e das ofertas, muito longe de ser um fardo, irmãos, é uma expressão de gratidão por parte de todo cristão que se sente agraciado por Deus. Por que não dizer que os dízimos e as ofertas são, irmãos, digamos, um gesto de adoração a Deus. E devemos levar em consideração sempre que Deus olha do céu e ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, tá certo? Então, devemos saber a definição correta do que, de fato, é mordomia cristã e o que é dízimo, tá certo? E por que nós devemos dizimar, ser um dizimista fiel, com alegria, não é, da casa de Deus, e pontuar, levando em consideração que Deus é que é o dono de tudo, tá certo? Devemos mostrar aos irmãos, relembrar que a Bíblia fala acerca dos dízimos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e também ressaltar para os irmãos algumas promessas específicas, não é, para aquelas pessoas que são fiéis à prática dos dízimos e também das ofertas, não é? Então, para começar, de fato, a lição, nós precisamos entender o que é, ou entender os termos mordomia cristã e dízimo. Primeiro, mordomia cristã. Leve em consideração, irmãos, que a mordomia cristã é uma doutrina bíblica. Se é uma doutrina bíblica, tem base na Bíblia Sagrada. Significa que não é algo inventado, não é uma doutrina dos que administram a igreja. É uma doutrina que tem respaldo bíblico. E como doutrina bíblica, a mordomia cristã, ela ensina a utilização responsável dos recursos que o Senhor nos colocou à disposição, tá certo? Então, tenha isso em mente. Mordomia cristã é a doutrina bíblica que ensina a utilização responsável dos recursos que o Senhor nos colocou à disposição.
Então, tudo quanto o Senhor nos deu, nós vamos observar, nós vamos olhar para o que o Senhor nos deu e nós vamos pensar: eu tenho que pegar o que Deus nos deu, o que Deus me deu, os recursos que Deus me deu, seja qual for o tipo de recurso, inclusive o recurso financeiro, e eu vou administrar de forma responsável. E como eu estou levando em consideração a utilização responsável, eu vou olhar para a Bíblia e ver como a Bíblia me orienta a administrar os recursos que o Senhor tem colocado à minha disposição. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, mordomia quer dizer todo o serviço que realizamos para Deus. Então, observe, guarde isso. Todo serviço que nós realizamos para Deus é a mordomia cristã. Então, todo serviço que nós realizamos para Deus deve ser feito de forma responsável, porque os recursos nós realizamos para Deus, mas levando em consideração que o que nós temos não provém de nós. A nossa sabedoria não provém de nós. Se não fosse Deus na nossa vida, irmãos, o que seríamos de nós? Nós não andamos em conformidade com a nossa capacidade. Nós levamos em consideração a capacidade que Deus nos dá. E Deus nos dá a capacidade para nós utilizarmos de forma responsável quando prestamos um serviço para Ele. Além de ser, não é, irmãos, todo serviço que realizamos para Deus, também, irmãos, todo comportamento que apresentamos como cristãos diante de Deus e dos homens. Então, veja que profundidade a doutrina da mordomia cristã. Todo comportamento que apresentamos como cristãos diante de Deus e diante dos homens diz respeito à prática da mordomia cristã. Então, sendo uma doutrina da Bíblia Sagrada, a mordomia cristã ela aparece na Bíblia desde o livro do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, em todos os livros da Bíblia Sagrada. Por exemplo, no Gênesis, capítulo 1 e versículo de número 28, está escrito na palavra de Deus: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, Deus, no princípio, né, orientando o homem como, né, irmãos, como o homem deveria administrar e proceder com tudo a partir de tudo que Deus colocou em suas mãos. Também lá no livro do Apocalipse, capítulo 11, e versículo de número 18, está escrito assim, ó. Versículo 18 diz: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Ou seja, o grande julgamento, não é, irmãos? Baseando-se naquilo que o homem faz, na maneira como o homem administrou os recursos que Deus deixou disponível para que ele administrasse. Então, leve em consideração e muito a sério, desde já, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Também acerca do dízimo, né, irmãos? No Antigo Testamento, nós encontramos duas palavras que definem o dízimo: assá, tá certo? E maasé, que é encontrado em diversas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Ambas têm por significado a 10ª parte. Então, no Antigo Testamento, o significado de dízimo, baseado nos originais, é a 10ª parte. No Novo Testamento, existem duas formas verbais e uma nominal, tá certo? A primeira é, não é, decató, não é? Decató, que significa dar a 10ª parte, ou seja, dizimar. E aparece duas vezes, tá certo?
lá em Hebreus, capítulo 7, nos versículos 6 e 9. Né? Também apodekatoo, que significa dar a 10ª parte e dizimar. E aparece nos evangelhos, segundo escreveu Mateus e segundo escreveu o evangelista Lucas, também no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 7 e versículo de número 5. Essas são as duas formas verbais. Também existe a forma nominal, tá certo? Que é decaté, que significa 10º. E essa forma aparece lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, nos versículos de número 2, 4, 8 e 9. Não é? Então, com base nisso, irmãos, com base nesses respaldos bíblicos, você observa que a base é bíblica, então a palavra dízimo, ela tem o sentido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, de 10ª parte de determinada importância ou 10ª parte de determinada quantia, tá certo? Conforme também nós encontramos lá no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3 e versículo de número 10. A segunda coisa que nós devemos entender é que Deus é o dono de tudo e nós devemos reconhecer Deus como dono de tudo. Tá certo, irmãos? Nós temos que reconhecer. Não é só saber, é saber os desdobramentos. Saber, irmãos, a importância, por exemplo, qual é a implicação para a minha vida em saber que Deus é o dono de tudo. Né? Então, eu preciso saber. Então, ao homem, Deus conferiu o domínio da terra e dos animais. Quando ele disse lá em Gênesis 1:28, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Ou seja, ele deu domínio. O salmista, lá nos Salmos 115, verso 16, ele também assevera isso, quando ele diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então, o homem não tem nada de si mesmo, não é? De si mesmo, o homem tem que arrancar isso do coração. Não é? Tem pessoas que querem ser autossuficientes, não são, biblicamente falando. O homem não tem nada de si mesmo. Tudo que o homem tem vem de Deus, vem do Senhor. Atos 17, 24 diz, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, o ser humano deve, não é, irmãos, no exercício da mordomia dos bens materiais, reconhecer algumas coisas. Então, ele deve, sabendo que tudo vem de Deus e nada provém dele próprio, do homem mesmo, no exercício da mordomia cristã, o homem tem obrigação de reconhecer algumas coisas. Por exemplo, reconhecer que do Senhor é a terra. Né? Então, tudo que existe veio à existência por meio de Deus. Então, logo, ele tem, como criador, Deus tem o direito, né, irmão, sobre o cosmos. Quando o salmista diz nos Salmos 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Também ele precisa saber que do Senhor é a prata e o ouro. Não é como Deus criou a terra, né, irmão? Logicamente, também Deus criou a prata e o ouro. Ele é quem enriquece e empobrece, tá certo? Ele, Deus, é quem nos dá força para adquirirmos posse. Então, nós não podemos jamais pensar que o que nós possuímos é resultado única e exclusivamente do nosso esforço, da nossa sabedoria ou mesmo do acaso. Vocês acreditam, irmãos, com toda sinceridade, vocês acreditam que eu já lidei com pessoas que acham isso? Eu não vou dizer que tem gente, não, vou dizer que eu já lidei com pessoas e lidou com pessoas diariamente que acham isso. Né? O que eu tenho é fruto do meu esforço, tenha cuidado. Né, irmãos? Não pode pensar isso. Se não for Deus, se Deus não der, se Deus não conceder, o homem não tem nada. Tá certo? O homem não tem bem material, o homem não sabe de nada, nada vem do acaso, irmão. Tudo provém da parte de Deus.
nós também devemos reconhecer que do Senhor é tudo. Então, Deus não é somente dono da terra e das riquezas. Deus é dono de tudo. Tá certo, irmãos? O rei Davi, lá em 1 Crônicas 29, 14, ele disse, porque tudo vem de ti. Tá certo? Olha aí, irmãos, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 27. Está escrito da seguinte maneira, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Olha que versículo forte. Também eu quero ler com os irmãos na carta de Tiago, capítulo 1 e versículo de número 17. Está escrito assim, ó, Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe mudança nem sombra de variação. Então, você observa que tudo vem de Deus, e Deus é dono de tudo. Ele é quem dá chuva a seu tempo e faz com que o sol se levante sobre justos e injustos. O apóstolo Paulo, irmãos, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, ele também afirmou isso aos atenienses, quando ele disse, ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Tá certo? Então, são coisas que nós precisamos reconhecer, temos que ter guardado em nosso coração. Vou até revisar. Primeiro, que do Senhor é a terra, do Senhor é a prata e o ouro, e do Senhor é tudo. Tá certo? Nós temos que saber isso e não podemos esquecer disso. Segundo, eu também posso falar para os irmãos aqui sobre o dízimo, relembrar que os irmãos já sabem do dízimo no contexto do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, tá certo? Então, a mordomia cristã como devoção e adoração a Deus, ela não surgiu com o cristianismo, ela não veio depois de Cristo, é um ato que nasceu com o homem, irmãos, não é? E vem perpétuo, a gente viu lá em Gênesis 1:28, Deus criou o homem e Deus colocou sobre o homem a responsabilidade de administrar bem tudo quanto Deus tinha colocado nas mãos dele. Então, é um ato que nasceu com o homem e vem perpetuando-se, não é? Ao longo da história sagrada da nossa vida de fé, da história de Deus, não é, irmãos, sobre a humanidade. Então, na Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com homens e mulheres que, de forma extremamente afetuosa, entregavam tudo ao Senhor, porque eles reconheciam que do Senhor haviam recebido tudo, que foi o que eu falei no tópico anterior. Tudo provém de Deus, né, irmãos? Tudo, nada provém do homem. Tire isso da sua mão, não foi sua sabedoria que lhe trouxe até aqui. Foi o Deus que você serve e vai continuar sendo o Deus que nós servimos, que nos trouxe até aqui. Então, antes da lei, tá certo? Nós temos que a prática do dízimo, ela antecede a lei. E nós podemos ver, por exemplo, irmãos, Abraão, tá certo? Que entregou o dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, né? Lá em Gênesis 14, versículo 20, a parte B, onde está escrito, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Outro registro lá no livro do Gênesis, muito antes da lei, mostra Jacó, né, irmãos? Jacó, o patriarca Jacó, prometendo entregar a Deus o dízimo se caso Deus fosse com ele. Está registrado lá no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 22, também a parte B. E diz, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Não é? Então, nós temos exemplos do dízimo antecedendo a lei, antecedendo o período da lei. Então, esses relatos, eles esboçam os grandes princípios da doutrina. Então, você observa que o dízimo ele fora dado como sinal de adoração
e submissão e reconhecimento a Deus, não é? Deus, o Criador e o dono de tudo. Também, queridos, o dízimo ele foi dado como sinal de gratidão, pois pois Deus havia entregue seus inimigos na mão de Abraão, né? Então você vê o dízimo sendo entregue como sinal de adoração e reconhecimento a Deus como Criador e dono de tudo, e também o dízimo sendo entregue, sendo devolvido como forma de gratidão. Então, finalmente, como sinal do crente que serve ao Deus do céu, de que reconhece e sustenta a seu mordomo na terra, tá certo? Então, nós devemos ser reconhecidos e colocar isso em prática. Nesse contexto ainda, nós podemos, irmãos, falar acerca do dízimo no período da lei. Eu abordei aqui antes da lei, agora falar um pouco no período da lei. Então, no período da lei, nós temos que, embora o dízimo ele fosse uma prática, não é, feita, algo que foi feito pelos que reconheciam Deus de todas as maneiras que nós estamos falando aqui antes da lei, então foi na lei que Deus estabeleceu princípios para a entrega dos dízimos. Tá certo? Por exemplo, lá em Levítico 27, do 30 ao 34, está escrito o que deveria ser dizimado. Eu vou ler com os irmãos aqui, ó. Eu não vou ler todas as referências, não é? Eu vou apenas citá-las para os irmãos acompanharem e lerem para enriquecer a sua aula da escola dominical. Mas eu vou citar, ó, Levítico 27, dos versículos 30 ao 34. Olha o que está escrito. Né? Do 30 ao 34 está escrito assim, ó. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal. Não esquadrinhará entre o bom e o mal. Nem o trocará. Mas, se em alguma maneira trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Então nós temos no Levítico, né, na lei o dízimo foi, digamos assim, foi esboçado, né, foi registrado, foi escrito, né? Ali Deus explicou nas entrelinhas. Primeiro, lá no livro do Levítico, o que deveria ser dizimado. Também no livro dos Números, capítulo 18, dos versículos 21 ao 32, além de Deus dizer no Levítico o que deveria ser dizimado, no livro dos Números ele disse a quem eram entregues os dízimos. Isso aqui é importante, né? E eu vou ler também lá no livro dos Números, só para os irmãos verem que isso tem base bíblica, né? Números 18, deixa eu achar aqui, Números 18, versículos de número 21 ao 32. Eu não vou ler tudo, mas é só para os irmãos terem ideia aqui como é interessante. Diz assim: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado do homem. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada,
tenho dado por herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarás. Então, você observa que, além de dizer no Levítico o que deveria ser dizimado, no livro dos Números, ele disse a quem deveriam ser entregues os dízimos, não é? E também, lá no Deuteronômio e também no livro do profeta Malaquias, aonde deveria ser entregue. Malaquias 3:10 é conhecido, não é? Porque quando ele diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Então, nós temos, no período da lei, tá certo? Registrado, digamos assim, bem documentado, a quem o dízimo deveria ser, a quem deveria, aliás, me perdoe, o que deveria ser dizimado, a quem eram entregues os dízimos e também onde deveria ser entregue os dízimos. Então, os judeus deveriam oferecer a Deus os dízimos dos frutos do seu trabalho, tá certo? Os produtos da terra e tudo o que o homem possui devem ser considerados, irmãos, como dádivas de Deus. E uma 10ª parte há de ser separada para o Senhor. Por isso, nas divisões dos livros, né, do Antigo Testamento, nós encontramos o ensinamento dos dízimos e das ofertas. Aqui, só para os irmãos se situarem no Antigo Testamento, nos livros históricos, nós temos 2 Crônicas 31, 5 e 6, também Neemias 12, 44. Nos livros proféticos, Malaquias capítulo 3, versículos 8 e 12, e nos livros poéticos lá nos Provérbios capítulo 3, versículos de número 9 e versículo de número 10. Também, irmãos, eu posso falar para os irmãos, eu falei do dízimo antes da lei, o dízimo na lei. Antes da lei nós temos a fé, o reconhecimento, a gratidão dos patriarcas. Durante a lei nós temos o registro, a explicação, o registro público e definitivo sobre de que dizimar, a quem dizimar, aonde dizimar. Agora, no período da graça, não é? No Novo Testamento, nós temos que Jesus, em seus ensinos, ele nunca erradicou ou aboliu a prática dos dízimos e das ofertas. Pelo contrário, ele ensinou, irmãos, que essas coisas eram válidas quando acompanhados por virtudes, como, por exemplo, a misericórdia e a justiça. Se olharmos o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23 e versículo de número 23, está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, você observa, não é, que Jesus não está abolindo a prática do dízimo. Ele está chamando a atenção para a transformação do caráter, a fé verdadeira. Vocês não podem, não é? Ele diz, vocês deveis, ou seja, devem, uma obrigação fazer essas coisas, dar o dízimo, da hortelã, do endro, do cominho. Mas vocês também não podem desprezar o juízo, a misericórdia e a fé. Então, quanto à oferta, Jesus elogiou a virtude da viúva, né, irmãos? Que mesmo tendo tão pouco para ofertar, apesar da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Quando ele diz lá em Marcos, capítulo 12, versículos 43 e 44, ele diz: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos os que deitaram, que ali deitaram, do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, essa passagem, inclusive, ela é interessante, né? Eu vou abrir aqui em Marcos, capítulo de número 12, Marcos, capítulo 12, porque essa passagem ela é tão interessante, porque o versículo 41, eu li o 42 e o 43, mas o 41 ele diz assim: e estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, aí você observa esse detalhe, porque ele diz assim:
ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Você vê que Jesus estava de frente à arca do tesouro. Veja que isso aqui dá uma pregação que você não faz ideia. Jesus estava de frente à arca do tesouro e de frente à arca do tesouro, guarde essa parte do versículo aqui, guarde o versículo todo, mas cuide dessa parte. Observava Jesus a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Isso aqui é profundo, né, irmãos? E aí ele observou a diferença de como os ricos levavam a sua oferta e como a viúva levou a sua oferta. Não é? Isso aqui é muito interessante. Nos registros, não é, das epístolas, nós somos informados que as ofertas elas eram realizadas principalmente através de contribuições. Na igreja primitiva, né, todo mundo contribuía com regularidade. Né? Se você ler Atos, capítulo 4, versículo de número 36 e 37, esse é um assunto que a gente deve olhar muito para a Bíblia, né? De 36 e 37, diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então você vê que todo mundo contribuía com regularidade. Nas epístolas do apóstolo Paulo, ele ensina sobre o dever de contribuir. Né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios, eu costumo dizer que 1 Coríntios é um grande curso bíblico de discipulado que o apóstolo Paulo deu à igreja de Corinto. Tá certo? Então, nós temos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, 1 e 4, e também na segunda carta, não é? Lá no discipulado 2, capítulo 8, versículo de número 9. Então, ele ensina sobre, nessas passagens, exemplo de como ele ensina sobre o dever de contribuir e também como ele elogia as igrejas que contribuíam. Né? Além disso, lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve diversos dons, inclusive o dom de repartir, tá certo? Como está lá em Romanos 12, dos versículos 6 ao versículo de número 8. Vamos falar um pouco mal das pessoas, vamos falar um pouco do evangelho da barganha. Né? Tem que falar, está na lição. Então, primeiro, dízimos e oferta como moeda de troca. Então, nós estamos falando um pouco sobre a Bíblia, justificando, eu quero mostrar um pouco na Bíblia, justificar sobre esse assunto tão importante, mas além de falar sobre isso, temos também, irmãos, que falar que, infelizmente, né, o ensino bíblico da mordomia cristã, todo esse ensino que eu estou falando até agora, que é muito bonito e muito bem respaldado na Bíblia Sagrada, ele tem sido desvirtuado, tem sido distorcido. Tá? O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Então, as pessoas elas utilizam técnicas de arrecadação de fundos para explorar, né, irmãos, os mais simples. Não é aquela história, vale de tudo. Lembre-se, irmãos, que a Bíblia fala do princípio do mais fraco, princípio do irmão mais fraco. Se por causa da tua ciência o teu irmão que é mais fraco se escandalizar, você será culpado por ele. Lembre-se que por ele Jesus também derramou sangue na cruz do Calvário. Então isso aqui é forte, irmão, isso aqui é sério. Então, técnicas de arrecadação, as pessoas não pregam mais fé, elas não pregam mais salvação, gratidão, coração transformado. Não, simplesmente utiliza de uma doutrina bíblica, que é a doutrina bíblica da mordomia cristã, no sentido de contribuir, contribuição financeira, dízimos e ofertas, transforma isso como técnica justificativa para usar técnica de arrecadação. Existem hoje em dia os profissionais especializados no momento da oferta.
Isso é uma vergonha, irmão. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós não enganamos ninguém. Não é, irmão? Isso aqui é uma coisa muito séria. Eu louvo a Deus porque eu faço parte de uma igreja séria. Tem pastor sério. Eu levo muito a sério isso. Isso aqui não é técnica de psicologia, não. Isso aqui é Bíblia. Né, irmãos? E o pior de tudo isso é que eles fazem como que em nome de Deus e da fé. Então, através dos cultos ou das mídias, as pessoas são abordadas, irmãos, toda hora com pedidos de apelo, né? E apelos por dinheiro. E é uma luta da igreja para justificar para as pessoas a maneira correta, a forma correta, a quem deve ser trazido, o que deve ser trazido, como eu estou mostrando aqui na Bíblia Sagrada. Então, nesse jogo de troca, irmãos, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Promessa que eles fazem é: dê tudo que você tem para receber em troca, muito mais daquilo que você ofertou. Alegam, né, irmãos, que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então ele deixa de ser Deus. É uma técnica famigerada, não é, irmãos? Uma técnica distorcida, completamente equivocada, utilizada muito pelos que pregam a teologia da prosperidade. Isso aí é uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado. Irmãos, até mesmo justificativa de construir templos. Certa vez eu ouvi um pastor da minha igreja falar. Ele ensinou corretamente. Ele disse: irmãos, nós não somos dizimistas para construir igreja. Não é? Construir igreja é uma responsabilidade de quem administra a igreja. E lógico que ele faz isso com os recursos que são colocados à sua disposição de várias maneiras. Não é? São doações de várias formas. Agora, nós somos dizimistas porque nós somos fiéis ao que está escrito na palavra de Deus. Então, já estou rebatendo aqui algumas coisas para a gente ter cuidado. Olha só, dízimos e oferta como prática legalista. Então, outro efeito colateral, não é, irmãos, do evangelho da barganha, não é do evangelho de Jesus Cristo, é do evangelho da barganha, está no fato de que ele é legalista. Né? Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Né? Ou seja, dá aquela sensação de que alguém merece alguma coisa pelo fato de ser dizimista e ofertante. Então, essas práticas, as práticas pregadas pelo evangelho da barganha, tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Não é? Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça e passa a ser pelas obras. Não é? Ou seja, está mais perto da salvação quem contribui mais. Lembre-se da viúva. Jesus olhou para o coração dela. Jesus estava vendo a maneira como as pessoas ofertavam. Né, irmãos? Ananias e Safira foram punidos porque o coração deles estava corrompido. Não foi por causa do valor em si, foi por causa da corrupção que entrou no coração deles. Então, evidentemente, não é? Fica evidente que essa é uma distorção, irmão, de tudo quanto a gente está falando até agora. Então, nós somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Então, lembre-se sempre, tenha na sua mente, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Tá certo, irmãos? Romanos 3 e 28, não é? Nunca esqueça, Romanos 3, versículo de número 28, está escrito: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Efésios, capítulo 3, versículo de número 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos. Lembre-se, pela graça sois salvos. Agora, o meio é a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? A doutrina bíblica, irmãos, do dízimo, ela está sob ataque. Né? Primeiro, o dízimo era uma prática da lei. Então, muitos se aproveitam de
situações que os maus obreiros ensinam, né, e praticam sobre o dízimo para se eximirem, né, irmãos, do dever cristão de dizimar. A alegação mais comum, dentre outras que existem, que eu poderia citar aqui, é que o dízimo era uma prática, um preceito da época mosaica, o que, se prestamos atenção a tudo que eu falei até agora, nós já vamos saber combater isso. Jesus, ele questionou os escribas e fariseus porque eram dizimistas, mas desprezavam a misericórdia e a fé. E ele disse: vocês devem dar o dízimo, vocês devem ser dizimistas, mas também não devem deixar de levar em consideração que os preceitos, né, da misericórdia e da fé, né, irmãos? Então, essas pessoas que dizem que o dízimo era uma prática da lei, eles dizem que, pelo fato de viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticar a entrega do dízimo. Né? Então, como vimos na leitura em classe, e baseado no que eu estou falando, desde antes da lei, o dízimo antecede a lei. Tá certo? É algo de fé, que foi dado de coração, em reconhecimento. Abraão, ele deu o dízimo de tudo o que tinha centenas de anos antes da lei. Né, irmãos? Então, a desculpa de que se não se devolve o dízimo porque é uma prática limitada à lei de Moisés, não tem sustento algum. Não é? Há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o dízimo, que é o amor ao dinheiro. Né? Então, as pessoas que, na verdade, não querem devolver o dízimo à casa de Deus, levar em consideração o que diz a Bíblia, é o amor ao dinheiro, irmão, é a avareza. Então, geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, não é? Quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim eles agem por conta de terem sido mal discipuladas, ou porque são extremamente apegadas a bens materiais e nem querem saber o que Deus acha sobre o assunto. Às vezes sabem, mas ignoram. Né? Isso é um perigo. Em outras palavras, são pessoas avarentas, né, irmãos? Também há o dízimo como contribuição imposta. Existem aqueles que dizem que não se devolvem os seus dízimos porque se consideram uma prática que é imposta e não uma contribuição voluntária. Né? De acordo com aqueles que pensam dessa maneira, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa maneira, eles entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Né, irmãos? Então, essa parece ser uma tese bastante piedosa, né? Parece ser uma coisa lógica. Agora, você observa, pelo que nós já falamos aqui, né? Eu juntamente com vocês, que isso não resiste a nenhum princípio da Bíblia Sagrada sobre o lugar das ofertas no culto. O apóstolo Paulo, quando ele ensinando a igreja de Corinto, ele lembrou que era dever cuidar do sustento dos obreiros. E ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. E quando ele diz lá em 1 Coríntios 9:13, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar praticam do que é oferecido sobre o altar? Então, o apóstolo Paulo está falando, logicamente, do livro do Levítico. Não é, irmãos? Quando eu já falei para os irmãos sobre o que deveria ser dizimado. E se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que o apóstolo Paulo usou? Tá certo? Como viveria um obreiro hoje, em tempo integral na igreja, que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e suas ofertas? Não é, irmãos? Então, você vê que são ensinos equivocados. Deixa eu falar um pouco sobre a mordomia cristã.
Na verdade, eu não me sinto bem de falar mal das pessoas, mas são coisas que nós precisamos alertar a igreja, vacinar a igreja, para que a igreja não seja, digamos, tragadas por esse tipo de coisa, não é? Então, o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia cristã está no fato que eu já trouxe para os irmãos. Deus é o criador e provedor de tudo, né? Lembre-se dos Salmos 24, verso 1, onde diz: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Também lá em Atos 17, 24, quando diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Então, nunca esqueça, como eu já disse aos irmãos, que tudo que existe no mundo, inclusive riquezas, foi Deus que deu, tá certo? Tudo de bom que existe provém de Deus. É Deus, irmãos, a fonte de qualquer riqueza que o homem possa possuir. Nunca esqueça isso, tá certo? Lá em Deuteronômio 8:18 diz: lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Né? Lá na repetição das leis, Deuteronômio 8:18, palavras de Moisés, né? Que Salomão falou, o sábio, rei Salomão, em Provérbios 10:22, né? A bênção do Senhor é quem enriquece. Então, irmão, ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo, né? E o que é o homem nesse contexto? O homem, irmãos, ele é um dispenseiro. Como eu já disse, pegando da definição de mordomia, né, para a posição de homem, do homem diante das coisas de Deus, o homem é um dispenseiro, um administrador, né? Outro princípio que é muito importante no que diz respeito à mordomia cristã é o fato do homem ser dispenseiro, né? Então, esse fato já aparece no início da criação, né? Quando Deus colocou o homem no jardim e o incumbiu da responsabilidade de cuidar muito bem do jardim. Agora, cuidar muito bem, só aqui eu quero deixar a observação mais uma vez, que cuidar muito bem não é cuidar à sua própria maneira, é levar em consideração a maneira como Deus mandou cuidar. Cuidar bem é cuidar da maneira de Deus. Tá certo, irmãos? Cuidado com o que se ouve. Eu ouvi uma pessoa boa dizer que Deus criou a lei, mas Deus não é obrigado a seguir a lei. Aonde foi buscar isso? Aonde Deus vai contrariar a sua palavra? Aonde Deus vai fazer o contrário do que está na Bíblia? Paciência, né, irmãos? Então, para compreender a mordomia bíblica, é necessário saber que nós somos dispenseiros e administradores de tudo quanto Deus nos deu. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele trata desse assunto em 1 Coríntios 4:1. Por exemplo, quando ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Somos dispenseiros, não somos donos. Né, irmãos? Que é interessante. Somos responsáveis pela administração. Nós não somos dono. Então, quando usamos esse princípio para todas as áreas, nós experimentamos o cuidado de Deus, uma vez que quem nos elege como dispenseiros é o próprio Deus. Então, na sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele adverte que os injustos, eles não vão herdar o reino de Deus. E ele coloca nessa lista de injustos, ele coloca os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e os avarentos, né, irmãos? E aqui nós devemos lembrar que, nesse contexto, a avareza é um pecado extremamente grave, a ponto de lembrarmos que o avarento ele será literalmente excluído do céu. Né? O apóstolo Paulo advertiu Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, lá em Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10. Irmãos,
eu quero ainda mostrar aos irmãos alguns pontos importantes sobre o dízimo. Preste atenção. A entrega amorosa e voluntária do que possuímos, a Deus, é conhecida também como mordomia cristã, não é? A entrega voluntária do que possuímos a Deus também é um ato da mordomia cristã. Ou seja, como mordomos, cabe-nos, resta-nos administrar, né, devocional e amorosamente o que Deus nos entregou, visando o serviço da adoração, né, irmão? A expansão do reino de Deus e o sustento dos mais necessitados. Então, a mordomia cristã é a administração de quanto recebemos do Senhor, tá certo? De tudo quanto recebemos do Senhor. Então, por isso, requer-se de cada mordomo ou dispenseiro, né, que se mantenha fiel ao que Deus lhe confiou. Aqui eu vou falar 4 coisas. Em primeiro lugar, o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Nunca esqueça disso. Já falei sobre isso exaustivamente nessa lição. O dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Em segundo, o dízimo é santo ao Senhor. Em terceiro, né, o dízimo faz parte do culto, né, irmãos? Faz parte do culto. E em quarto lugar, o dízimo é para sustento da casa de Deus. Aí você leva em consideração isso, e nessa questão de adoração, eu vou novamente lembrar aos irmãos que lembre-se de tudo quanto nós fazemos em reconhecimento à grandiosidade do nosso Deus são gestos de adoração. O culto, ele é composto por elementos de adoração. Por exemplo, nós adoramos a Deus quando oramos, adoramos a Deus quando louvamos, adoramos a Deus quando pregamos e quando ouvimos a pregação, nós adoramos a Deus enquanto exaltamos através de palavras e gestos de exaltação, nós adoramos a Deus enquanto contribuímos. Tudo isso são reconhecimentos à grandiosidade do Deus que nós servimos. Então, irmãos, guarde esses pontos importantes sobre o dízimo. O dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. O dízimo é santo ao Senhor. O dízimo faz parte do culto e o dízimo é para o sustento da casa de Deus. E cada afirmação dessa, nós temos respaldo bíblico. Não é, irmãos? Não é algo criado, inventado por qualquer pessoa. São coisas que estão na Bíblia Sagrada. Alguns princípios, irmãos, da doutrina dos dízimos e das ofertas. Então, lembre-se que, por meio dos dízimos e das ofertas, nós mostramos a Deus a nossa alegria. Né, irmãos? Nós somos felizes, somos ofertantes, dizimistas, e somos felizes por isso. Né? Por intermédio do dar, nós expomos a Deus um coração voluntário. E, através do ofertar, revelamos o nosso desprendimento. Então, nesse contexto, notemos o seguinte: gratidão a Deus. Então, como tudo o que recebemos vem de Deus, nada mais justo do que sermos gratos, não é, irmãos, por tal provisão, entregando-lhe os dízimos e as ofertas. Nos Salmos 100 e verso 2 diz: entrai pelas portas dele com gratidão. Né? Primeira parte do verso. Através das contribuições financeiras, nós honramos a Deus. Também devemos observar outro princípio, que é o princípio da obediência à palavra. Então, como as contribuições são a doutrina bíblica, entregamos ao Senhor, né, irmãos? Entregá-los ao Senhor é ser obediente à palavra. Primeiro, é expressar a nossa gratidão. Segundo, ser obediente à palavra. Terceiro, ter amor pela sua obra. Então, um dos motivos pelos quais devemos entregar os dízimos e as ofertas são também a manutenção da casa de Deus. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10.
Então, aquele que ama a obra de Deus contribui para que a evangelização, a obra social, né, o sustento dos obreiros que vivem de forma integral e a aplicação na obra de Deus continue. Então, um gesto também de amor, né, irmãos? Olha que princípios valorosos. São gestos de gratidão a Deus, de obediência à sua palavra, de amor pela sua obra. E, para terminar, eu quero mostrar aos irmãos algumas promessas específicas para os fiéis nos dízimos e nas ofertas. Lembre-se que Deus sempre faz promessas para aqueles que servem com amor e fidelidade. Isso aí é algo que a gente também não pode... Tem que estar guardado em nosso coração. Então, com a prática dos dízimos e das ofertas, não é diferente. O livro do profeta Malaquias, irmãos, nós encontramos pelo menos 3 promessas que nós já conhecemos, mas não custa falar, feitas aos que procedem, não é, fielmente com as contribuições. Primeira promessa lá do livro do profeta Malaquias, a provisão, né? Deus prometeu ao seu povo que, se não fossem negligentes com os dízimos e as ofertas, ele enviaria sempre sua provisão. Malaquias 3:10, a parte A, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Ou seja, a expressão abrir as janelas do céu está fazendo alusão, irmãos, à provisão, né, da chuva e do sol a seu tempo, para que o povo tivesse e tenha uma colheita excelente. A segunda promessa é a multiplicação. Então, a Bíblia diz que o que plantamos, isso também colhemos. Não é? Então, colhemos sempre mais do que plantamos. Segundo 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, onde está escrito: quem semeia com fartura, com abundância ceifará. Não é, irmãos? Então, Deus promete literalmente fazer prosperar a quem dá com liberalidade. Né? Nós não fazemos para receber em dobro, mas o nosso Deus multiplica para aqueles que são fiéis. E a terceira promessa é a proteção. Né? As 3 promessas lá de Malaquias, ó, provisão, a multiplicação e a proteção. Então, como o povo de Israel, em sua maioria, vivia da agricultura, era comum, irmãos, que os agricultores sofressem em suas lavouras, não é? Com as pragas que poderiam sobrevir, causando destruição. No entanto, irmãos, Deus prometeu que, se o seu povo agisse com fidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas, Deus protegeria a lavoura deles e lhes daria grandes colheitas. Então, Malaquias 3, versículo 11 e 12 diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Para concluir a lição, eu vou lembrar aos irmãos, então, que aqui eu falei um pouco, né, irmão, sobre a doutrina da mordomia cristã, mostrando aspectos do Antigo e do Novo Testamento. Aqui eu mostrei exaustivamente que essa doutrina ela é bíblica, né? E como é bíblica, ela deve ser exercida por cada crente fiel. Então, lembre-se que ser um dizimista e ofertante não é pagar tributo, não é uma obrigação imposta, mas é simplesmente ser fiel ao que está na Bíblia Sagrada. Então, nesse contexto, os irmãos, todos nós devemos lembrar que a prática do dízimo e das ofertas ela é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis, ou seja, eles não mudam. E, como tal, deve ser observada, né, irmãos, a obediência pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Então, entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados
aos que são membros do corpo de Cristo, né? Glória a Deus por isso. São privilégios, né? Não é obrigação, nós somos privilegiados. Certa vez eu ouvi um dos meus pastores, um dos servos de Deus, que eu tive a honra de ser pastoreado, ele dizer: não peça para Deus aumentar o seu salário, peça para Deus aumentar o seu dízimo, porque ser dizimista é um privilégio, é um gesto de fé e de alegria para todos nós, né, irmãos? Então, como mordomos dos bens terrenos, devemos expressar nossa gratidão, amor e serviço a Deus por tudo o que ele tem nos confiado. Né? Para os que assim procedem, nós temos do céu bênçãos reservadas, conforme está escrito na palavra de Deus. Que lição maravilhosa, irmãos. Glória a Deus. Eu não consigo acreditar que alguém não vai à escola bíblica dominical domingo para tratar desse maravilhoso assunto. Eu desejo uma excelente aula a todos vocês. Escutem a lição mais de uma vez. Vejam as referências bíblicas, né, irmãos? Faça suas anotações, leve para a escola dominical, tire suas dúvidas com o professor, contribua com o professor também na medida do possível e convide mais pessoas para ir com você também domingo. Estar na escola dominical é um privilégio do Senhor. Deus abençoe a todos. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 11. A paz do Senhor a todos os irmãos.